terminar de explicar esse problema e aí a gente volta para o nosso segundo, tá bom? Então, no nó B, o que a gente estava falando? Que a gente tem que escrever a equação do nó B em função das tensões nos nós. Então, o que vai ser I3? I3 é VB menos zero. Então, I3 está bem aqui, vai ser VB menos zero, dividido por 0,2, que é a resistência que eu tenho aqui entre os dois. O que vai ser o I2? I2 é VA menos VB sobre 0,5. Isso aqui vai ser igual a 3. Então, eu abro a equação, faço aquelas operações para eu tirar da fração e eu acho que a minha segunda equação é 7VB menos 2VA igual a 3. Resolvo esse sisteminha de duas equações e aí a gente finaliza o problema achando que V1, a tensão é igual a 1, a tensão VB quer dizer igual a 1 e a tensão VA é igual a 2 volts. E a gente vai para o nosso segundo problema da aula de hoje. Que eu vou chamar esse segundo probleminha lindo de exemplo 2. Também está lá nos slides para vocês, tá bom? Exemplo 2. Então, nesse exemplo 2, o que a gente tem? Alguém está com o som ligado e está atrapalhando um pouco. Alisson, eu vou te... O meu está travado no exemplo 1 aqui ainda. Vê aí se apareceu no exemplo 2 agora. Não. Então, eu vou parar de compartilhar para compartilhar novamente, para ver se agora vai. Para mim está aparecendo. O exemplo 2. Então, vamos... Exemplo 2. Lindo. Exemplo 2. Então, nesse exemplo 2, o que a gente tem? Fonte de corrente. Aqui, olha só que lindo, já temos a referência. Por que eu tenho essa referência? Tem o maior número de conexões aqui. Então, eu escolho ela como referência. Vamos contar quantos nós temos. Eu tenho um nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós. Correto? Então, tudo isso é um nó. Esse aqui é o mesmo desse. Esse aqui é o mesmo desse. Tem 4 nós nesse problema. Se eu tenho 4 nós, quantas equações eu vou precisar para resolver? N menos 1, eu vou precisar de 3 equações, exatamente. Então, a primeira coisa, defino a referência, qual que vai ser o meu nó de referência. Falo que a tensão do nó de referência é igual a 0 volts. O que eu faço agora? Eu vou escrever as minhas tensões para os outros nós. Então, vamos lá. No nó 1, esse aqui eu vou chamar de nó 1, nó 2, nó 3. O que vai ser as minhas equações? Eu tenho que definir o sentido da corrente. Então, vamos colocar que aqui eu tenho uma corrente I1, aqui eu tenho uma corrente I2. Essa corrente aqui, eu vou chamar ela de I3. Vocês estão vendo que eu estou dando sentidos arbitrários para a corrente? Essa aqui eu vou chamar de I4. E essa aqui eu vou chamar de I5. Ok, defini correntes arbitrárias em cada um dos meus resistores. Aqui eu tenho uma fonte de corrente nesse sentido de 3 amperes. Então, vamos lá, no nó 1, qual é a nossa equação do nó 1? O que está entrando? A gente pode fazer assim, as correntes que entram são positivas, as correntes que saem são negativas e o somatório delas igual a 0. A gente pode trabalhar assim também. Então, vamos lá, o que está entrando aqui? I1, né? Então, I1 é positivo. O que está saindo? I2 e I3. Então, I1 menos I2 menos I3 vai ser igual a 0. Vocês também podem fazer dessa forma, da maneira como vocês acharem mais simples para trabalhar. Vamos agora escrever isso aqui em função das tensões. Vocês preferem que eu escreva as equações dos 3 nós e depois escreva em função da tensão ou já pode fazer direto para o nó 1 até chegar na equação do nó 1? Pode fazer direto. Pode, eu também acho melhor. Então, vamos lá. Nó 1 é I1 menos I2 menos I3, que essas duas estão saindo, igual a 0.
Então, qual que é a minha equação da corrente 1 em função das tensões do nó? I1 é essa aqui. Eu tenho aqui o meu V1, no caso, V1, e aqui eu tenho V0, porque aqui vale 0 volts. Então, V1 menos 0 sobre 2, que o resistor vale 2 ohms. Menos, vou colocar entre parênteses para a gente não esquecer do sinal. Então, I2, o que vai ser I2? V1 menos V2. V1 menos V2 dividido por 2, que é o resistor entre elas, menos I3. Quanto vale 3? V1 menos, qual que é esse V? V3. Então, aqui vai ser V1 menos V3 dividido por 10. Isso aqui tudo vai ser igual a 0. Ótimo, escrevi em função das tensões dos nós, mas isso aqui ainda está muito feio. Como que a gente faz para melhorar? Vamos diminuir, né? Esse problema. Aqui eu tenho 0, então vai ficar somente V1 sobre 2. Menos. Aqui eu tenho uma fração, então eu posso separar. Menos V1 sobre 2. Menos com menos vai dar mais V2 sobre 2. Menos V1 sobre 10. Menos com menos vai dar mais V3 sobre 10. Isso aqui é igual a 0. Tá em fração. Se vocês quiserem fazer em fração, pode fazer. Mas eu não quero fazer em fração. Então, vamos colocar isso aqui em decimal. Se eu tenho aqui, ó, 1V1 sobre 2 menos 1V1 sobre 2, isso aqui já vai dar 0, né? Então, o que eu vou ter é menos V1 sobre 10. Aqui, 1 sobre 10 não é 0,1? Melhor. Deixa eu fazer aos poucos. Então, menos V1 sobre 10. Só estou colocando V1 primeiro. Mais V2 sobre 2. Mais V3 sobre 10 igual a 0. Isso aqui é 1/10, então é menos 0,1 V1 mais 1/2 0,5 V2 mais 1/10 0,1 V3 igual a 0. Essa aqui é minha primeira equação. Vamos para o segundo nó. Isso aqui a gente obteve a primeira equação. Agora vamos para o nosso nó 2. Vou chegar a figurinha para baixo para a gente poder trabalhar. Tem aqui. Tá difícil até de arrastar. Nó 2, então nós... Opa, aí. Nó 2 é esse nó aqui. Vamos fazer a nossa aplicação da lei de Kirchhoff para esse nó. Nó 2. Então, o que que a gente tem aqui? I2 está entrando no nó 2. Então, vai ser mais I2. Esse aqui, 3 amperes, está entrando no nó 2, não está? Então, mais 3. Essa corrente 4, ela está saindo. Então, vai ser menos I4 igual a 0. Tenho mais alguma corrente aqui entrando ou saindo no nó 2? Não, né? Eu só tenho I2, I4 e 3 amperes. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever o quê? I2 menos I4 vai ser igual a menos 3. Posso escrever assim? Posso, né? Então, vamos escrever agora as tensões para cada um, as equações em função das tensões nos nós. O que vai ser I2? I2 é essa corrente aqui. V1 menos V2 sobre 2. Menos
I4, o que é I4? Essa corrente de cá. V2 menos V3 dividido por 2. Isso aqui igual a menos 3. Então, vamos separar. Então, V1 sobre 2 menos V2 sobre 2 menos V2 sobre 2 menos com menos mais V3 sobre 2 igual a menos 3. Agora, eu quero colocar em decimal. V1 sobre 2, 1 sobre 2 é meio, né? 0,5 V1 menos meio. Isso aqui vai dar menos 1, não é verdade? Mais 0,5 V3 igual a menos 3. Essa aqui é minha segunda equação. Primeira equação, segunda equação. Agora a gente vai para o nó 3 para a gente poder determinar a nossa terceira equação que a gente precisa para solucionar o nosso problema. Deixa eu chegar mais para baixo. Então, vamos lá. Terceira equação. Para o nó 3. Então, esse último nó aqui. O que a gente tem no nó 3? O que está entrando no nó 3? Eu tenho I3 e eu tenho I4 entrando nesse nó. Então, I3 mais I4, porque as duas estão entrando, então são positivas. O que está saindo no nó 3? I5. Então, I5 vai ser negativa. Isso tudo tem que ser igual a 0. Vamos escrever em função das tensões dos nós. I3, o que é I3? V1 menos V3 sobre 10. Mais I4. I4 é V2 menos V3 sobre 2. Menos I5. O que é I5? V3 menos 0, que esse nó vale 0, dividido por 4. Isso aqui é igual a 0. Então, vai ser V1 sobre 10 menos V3 sobre 10 mais V2 sobre 2 menos, mais com menos dá menos, né? V3 sobre 2 menos V3 sobre 4. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, V1 está sozinho aqui. Então, 1 décimo, 0,1, V1. V2 só tenho esse termo, mais 0,5 V2. E V3? V3 aqui eu tenho 1 décimo negativo, menos 1 meio, menos 1 quarto. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer esse resultado para ver quanto que vai dar. 1 dividido por 10, mais 1 dividido por 2, mais 1 dividido por 4. Isso aqui vai dar 0,85 negativo. Então, menos 0,85 V3 igual a 0. Essa aqui é a nossa terceira equação. E aí, tudo bem com as equações? Beleza. Ok, temos as 3 equações. O que a gente vai fazer agora? A gente tem que resolver. Deixa eu ver se eu consigo reduzir um pouco o zoom, só para poder pegar as 3 juntas. Consigo. Então, eu tenho aqui as 3 equações. Agora, a gente vai ter que resolver esse sistema. Como que eu resolvo um sistema de 3 equações? Então, vocês estão aprendendo isso lá em álgebra linear, né?
Um dos métodos que a gente tem para resolver sistema de 3 equações, o método que a gente usa mais em eletricidade é o método de Cramer. É o mesmo escalonamento, professor? Eu acho que escalonamento é um método diferente. O escalonamento... Eu vou fazer, porque vocês estão aprendendo lá em álgebra, né? Eu vou fazer se for o mesmo escalonamento, aí vocês falam, porque eu conheço como método de Cramer, eu acho que o escalonamento é outro. Então, no método de Cramer, a gente vai montar uma matriz com as nossas equações. Se eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, isso vai me dar uma matriz 3 por 3. Então, como que vai ficar o meu problema? Eu vou montar a matriz dos coeficientes vezes as tensões, que vai ser igual esse resultado. Então, é isso que a gente vai fazer. O que é a matriz dos coeficientes? O que eu tenho aqui na primeira equação? Menos 0,1, 0,5 e 0,1. Isso aqui é vezes V1, V2, V3, que vai ser igual a zero. A segunda equação, menos 0,5 menos 1 mais 0,5. E a terceira equação, 0,1, 0,5 e menos 0,85. No primeiro termo aqui, eu tenho na primeira linha, são os coeficientes que multiplicam V1 na primeira, segunda e terceira equação. Na segunda linha, não, desculpa. Na segunda coluna, os coeficientes que multiplicam o V2 na primeira, segunda e terceira equação. Na terceira linha, os coeficientes na terceira coluna, os coeficientes que multiplicam V3 para as 3 equações. Vezes V1, V2 e V3, que vai ser igual a quanto? 0, menos 3 e 0. Eu tenho que resolver esse sistema. O que o método de Cramer fala? O método de Cramer, ele vai dar que o resultado de V1 vai ser o determinante da minha matriz, o determinante da matriz dos coeficientes dividido pelo determinante da matriz 1, que essa matriz 1 é a matriz que eu vou substituir a primeira coluna pelos resultados. Então, é isso que a gente vai fazer para encontrar V1. Então, V1 vai ser igual ao quê? Determinante dessa matriz. Como que a gente acha o determinante de uma matriz 3 por 3? O determinante, ele vai ser igual. Eu vou colocar a minha matriz aqui, repetir ela. Menos 1, 0,5, 0,1, 0,5 e menos 0,85. Para que eu faça o determinante de uma matriz 3 por 3, eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, eu vou colocar as duas primeiras colunas repetidas aqui. Vocês lembram disso aqui? Sim, professora. Então, repetir, o que eu vou fazer agora? Essa diagonal, mais essa diagonal, mais essa diagonal, menos... Cadê outra cor? Essa diagonal, essa diagonal e essa diagonal. Então, vamos fazer isso aqui. 0,1 vezes 1 vezes 0,85. Vocês querem que faça passo a passo? Eu tenho os resultados aqui. Essa primeira vai ficar menos 0,035, que é o resultado do somatório dessas diagonais, menos o resultado do somatório dessas diagonais aqui, que é menos 0,2475. Isso aqui vai dar para a gente que o determinante ele vai ser 0,2125. Esse é o determinante da matriz. Agora eu preciso achar o determinante 1, que é o determinante da matriz que eu ponho os resultados. Então, determinante 1 vai ser igual. Como que eu faço para achar?
No local da coluna 1, eu vou substituir a coluna dos resultados. Vai ser 0, menos 3 e 0. Prossigo com a matriz 0,5, menos 1, 0,5. 0,1 mais 0,5 menos 0,85. Tem que repetir, né, para poder calcular o determinante da matriz 3 por 3. 0, menos 3 e 0. 0,5 menos 1, 0,5. A partir daqui eu consigo determinar. Então, esse aqui vai dar 0, porque está multiplicado por 0. Então, isso aqui dá 0. Esse aqui vai dar 0, porque está multiplicado por 0. Esse aqui, 0,1 vezes menos 3 vezes 0,5. Esse aqui vai dar menos 0,15. Agora eu vou fazer do lado de cá. 0,5 menos 3 menos 0,85. Isso aqui vai dar vai dar positivo 1,275. Esse aqui, 0 vezes 0,5 vezes 0,5 dá 0. E esse aqui também vai dar 0, porque tem uma multiplicação. Isso aqui, então, vai mostrar que o determinante 1 vale menos 1,425. Achei o determinante 1, então eu sou capaz de calcular o valor da minha primeira tensão. V1 vai ser igual a quanto? 0, é ao contrário, gente, eu fiz isso aqui ao contrário. É determinante 1 sobre determinante. Então, aqui vai ser menos 1,425 dividido por 0,2125. Isso aqui vai dar que o valor da nossa primeira tensão é de menos 6,71 volts, que a gente está trabalhando em tensão. Só um instantinho que eu tive perguntas no chat. Deixa eu ver o que é. Nos exercícios para entregar, caso tenha uma parecida com essa, 3 equações, precisa aparecer os cálculos da matriz? Marielle, na lista de exercício não precisa aparecer os cálculos da matriz, tá bom? Em relação à prova, também como vocês vão fazer prova objetiva, não precisa aparecer. No caso das provas presenciais, eu preciso da matriz para eu corrigir, mas nas atividades não. É interessante vocês fazerem para vocês aprenderem, tá bom? Mas vocês podem utilizar qualquer método de resolução que vocês acharem mais interessante. Esse aqui não é o escalonamento. Se vocês quiserem usar o escalonamento, vocês usam. Se vocês quiserem usar qualquer outro, vocês podem usar, tá bom? Mas o importante é resolver para dar esses valores. Em questão de determinante, eu não vou resolver vários exercícios com vocês. A gente vai montar mais as equações para vocês resolverem os sistemas, tá? Quem tem a 50G, eu acho que ela resolve sistema 3x3. Achamos o valor de V1, vamos achar agora V2. Então, o determinante é o mesmo, eu tenho que achar agora o determinante 2. Determinante 2, ele vai ser igual ao quê? Menos 0,1, menos 0,5 e 0,1. Vou substituir agora os resultados 0, menos 3 e 0. E aqui de novo 0,1, 0,5 e menos 0,85. Para achar o determinante dessa matriz, aqui eu vou repetir. Agora só a gente vai fazer. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, o professor chamava isso aqui de fazer a regra da borboletinha. Então, esse aqui vai dar um resultado, esse aqui vai dar 0, esse aqui vai dar 0, porque está multiplicado por 0. Na volta, esse aqui dá 0, esse aqui vai dar 0, e esse aqui a gente vai ter um resultado. Então, esse determinante 2, ele vai ser igual ao quê? A
menos 0,255, por causa dos sinais que a gente tem aqui, menos da equação do determinante, 0,03. Isso aqui vai dar para a gente o determinante 2 igual a menos 0,225. Então, o resultado da minha tensão 2 vai ser o determinante 2 sobre o determinante geral. Então, isso aqui vai ser 0,225 dividido por 0,3125, que o valor da nossa tensão 2 é menos 1,06 volts. E aí, falta só o terceiro. Então, para a gente achar o 3, menos 0,1, menos 0,5 e 0,1. Aqui, 0,5 menos 1 e 0,5. E agora aqui eu vou substituir na terceira coluna pelos resultados. Aí, a gente vai repetir as duas primeiras colunas. Para a gente encontrar o nosso determinante. Então, esse aqui vai dar 0. Esse aqui a gente vai ter um resultado. Esse aqui vai dar 0. Na volta, esse aqui vai dar 0. Esse aqui a gente vai ter um resultado. E esse aqui vai dar 0. Então, no determinante aqui 3, ele vai ser igual ao quê? Menos 0,15 menos 0,15. Isso aqui vai ser igual a 0,3 positivo. Então, o meu V3, a minha tensão em 3 vai ser menos 0,3 dividido por 0,2125. Tensão 3 vale menos 1,41 volts. Ok, gente? Beleza, né? Achamos os valores que a gente tem das nossas tensões. Ah, professora, tem como eu substituir para ver se deu certo? Tem, vocês podem substituir aqui nessas equações que a gente utilizou para fazer a nossa matriz. Se der certo é porque deu. Eu já fiz essa aqui e essa aqui deu tudo certo. Agora, vamos passar para outro problema. Alguma dúvida na montagem das equações, na resolução? Não. Tudo Professora, certo. você vai mandar esse slide aí pra gente, lá no grupo, pra gente ir tentando na outra? Eu ainda tô sem acesso lá no liceu dessa matéria sua. Eu preciso pelo menos dessa parte aí para mim ir respondendo os exercícios, até me liberar. Hoje eu vou fazer assim, a hora que a gente terminar aqui, eu já mando para vocês o vídeo, tá? Eu já tô convertendo eles, que a hora que terminar eu já mando para vocês o vídeo. Vou só pegar uma parte aqui mais em branca. Sim, mas é porque como eu não tô tendo acesso lá, eu não vou conseguir ver o vídeo, né? Não, aí eu mando o tem como link você... no WhatsApp. Ok. Tá? Que eu ponho lá no YouTube e mando o link para vocês no WhatsApp. Então, vamos lá. Calma. Abre. Quero zoom. Não tanto zoom. Isso. Então, vem cá. Agora a gente vai resolver esse exemplo 3. O que esse exemplo 3 tem de diferente? Esse exemplo 3, eu tenho fonte de tensão. Até agora, a gente não fez o exemplo com fonte de tensão. Nesse aqui eu tenho duas fontes de tensão. Estão conseguindo enxergar os valores? Sim, né? Então, como que eu vou fazer? Quando a gente tem fonte de tensão, essa fonte de tensão está entre um nó e um nó de referência, a tensão do nó, ela vale a tensão da fonte.
Como assim? Vamos resolvendo passo a passo para vocês verem. Então, como que a gente resolve um problema? Primeira coisa, a gente vai identificar quantos nós. Eu tenho um nó aqui que eu vou chamar de nó A, um nó aqui que eu vou chamar de nó B. Aqui eu tenho um nó que eu vou chamar de nó C. Aqui eu tenho um nó, que é o meu nó D. Aqui embaixo é o mesmo nó que eu vou chamar de nó E. Esse nó é o mesmo desse, esse nó é o mesmo desse. Então, aqui eu tenho quantos nós? 5 nós. Tenho 5 nós. Um vai ser referência. Onde eu vou adotar referência? Onde eu tenho mais coisas aqui, mais circuitos ligados, mais dispositivos ligados, é esse aqui de baixo. Então, eu vou chamar esse nó aqui de nó de referência. Outro ponto, as minhas fontes de tensão estão diretamente ligadas a esse nó. Então, eu vou chamar ele de nó de referência porque vai facilitar o meu cálculo. Então, aqui VE vai ser igual a 0. VE é igual a 0 porque é o nó de referência. Então, vamos lá. E o meu VA? VA, o que eu tenho entre VA e VE? Eu tenho uma fonte de tensão. Se eu tenho uma fonte de tensão conectada diretamente entre dois nós, entre um nó e o nó de referência, o valor da tensão no nó vai ser o valor da fonte de tensão. Então, entre VA e o V de referência, eu tenho uma fonte de 24 volts, sendo que o sinal mais próximo do nó é o positivo. Então, VA vai ser igual a mais 24 volts. O que significa isso? Que eu já tenho meu valor de VA. VA, ele já é um dado do problema. Somente quando o nó está entre o nó que eu quero e o nó de referência. Da mesma forma, eu tenho o nó D. Olha aqui, VD, eu tenho essa fonte aqui que está entre o nó D e o nó de referência. Qual que vai ser o sinal? Positivo, porque é o que está mais próximo do nó. Então, aqui vai ser mais 8 volts. Tem o valor da minha tensão em D, tem o valor da minha tensão em A. Agora, a gente vai fazer o quê? Vamos escrever qual vai ser a equação, a lei de Kirchhoff para os outros nós que a gente tem. Preciso escrever para o VA e para o VD? Não, porque eu já tenho o valor das tensões nele. Quando a gente trabalha com a lei dos nós, a gente não quer descobrir qual que vai ser a tensão em cada nó. Se a gente já tem, eu não preciso escrever a lei de Kirchhoff para esses dois nós. Apenas para o nó B e para o nó C. Para escrever a lei de Kirchhoff, eu tenho que fazer o quê? Escolher um sentido de corrente. Então, eu vou dizer que essa aqui é minha I1, essa aqui vai ser minha I2, essa aqui vai ser I3, aqui eu vou ter um I4, aqui eu vou ter um I5. E essa aqui é uma corrente de 1 ampere, que ela está circulando também no circuito. Então, vamos lá escrever para o nosso nó A. O que a gente tem no nó A? Nó A não, desculpa, nó A eu acabei de falar que a gente não precisa escrever ele. Nó B. O que a gente tem no nó B? I1 está entrando, então é positivo. Esse 1 ampere está entrando por aqui, não tá? Então vai ser positivo também, mais 1. E 2 está saindo, negativo. E 3 está saindo, negativo. Tudo isso igual a 0. Então eu sei que I1 menos I2 menos I3 vai ser igual a menos 1. I1 menos I2 menos I3 igual a menos 1. Ok? Professor, aí no caso vai ficar só 2 equações, né? Exatamente. Nesse caso, a gente vai ter só 2 equações. Então, vamos escrever isso aqui, porque a gente só tem 2 nós para determinar. E os outros a gente consegue retirar a partir do VA e do VD. Achou, né? Isso. Vamos escrever I1 em função das tensões. O que vai ser I1? VA menos VD dividido pela resistência, que é 4. Menos I2. I2 é esse aqui, VB menos 0, dividido pela resistência, que é 4. Menos, eu vou pôr isso aqui entre parênteses. E 3. E 3 é essa aqui, a gente tem VB menos VC, dividido por 2.
Isso aqui vai ser igual a menos 1. Agora, vamos lá. Eu sei qual que é o valor de VA, não sei? VA vale 24, então eu já vou substituir. 24 sobre 4 menos VB sobre 4. Estou separando as variáveis aqui, separando em frações. Menos VB sobre 4 menos VB sobre 2, menos com menos, mais VC sobre 2 igual a menos 1. Então, 24 sobre 4 é igual a 6, não é? 6 menos 1 sobre 4. Calma aí. Vou colocar tudo junto. Travou meu programa. Posso colocar o VB em evidência, que vai ficar ainda mais fácil. Menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 4. Menos 1 sobre 2. Mais 0,5 VC igual a menos 1. Entenderam o que eu fiz aqui? Só peguei VB para a gente somar os coeficientes aqui para ficar mais fácil. Se alguém tiver uma calculadora fácil, soma aí para mim. Menos 1/4, menos 1/4, menos 1/2. Isso aqui vai dar quanto? Dá menos 1. Dá menos 1? Então, menos VB, porque isso aqui deu menos 1 vezes VB, menos VB. O 6 eu vou passar para o outro lado da igualdade, porque ele não tem coeficiente junto. Menos VB mais 0,5 VC vai ser igual a menos 1 menos 6. Então, menos VB mais 0,5 VC vai ser igual a menos 7. Essa aqui é a nossa primeira equação. Agora, vamos montar a nossa segunda, no nosso nó D. Nosso nó C. Puxar esse aqui para cá. Para a gente enxergar o nosso nó. Pessoal, tá acabando. Mas eu acho que dá para montar a equação primeiro. Vamos fazer aqui no nó C. O que eu tenho no nó C? Eu tenho essa corrente I3 que está entrando. Então, I3 é positiva. O que está saindo? Eu tenho essa corrente aqui de cima, que vale 1 ampere, então ela vai ser negativa. Essa I5 está saindo, então ela vai ser negativa também. E 4 está saindo, negativa também. E 4. Isso aqui igual a 0. Esse aqui é 1. Meu 1 parece o I. Então, isso aqui eu tenho que o quê? I3 menos I5 menos I4 vai ser igual a 1. Vamos escrever em função das tensões.